Cris, tenho visto pesquisas comprovando que a ansiedade das pessoas aumentou com a pandemia, mas eu queria entender por quê. É o medo do vírus que faz isso? Realmente a gente tem um aumento da ansiedade na maioria das pessoas e naturalmente seria assim. Então, quando a gente tem um cenário que a gente diz que a gente entra em adaptação, ou seja, a gente tem um cenário que oferece muitos riscos, muita mudança, muita incerteza, a gente tem um cenário que a gente precisa viver no modo adaptativo, né? A gente tem bastante insegurança, muito estímulo de insegurança, de imprevisibilidade, de risco, de situações novas, de perdas. Então, o que acontece? Esse tipo de condição, ele impacta no nosso sistema nervoso, que ele fica muito estimulado, né, para esse modo adaptativo, ele fica muito estimulado para gerar um estado de alerta. Então, nunca antes das nossas vidas, para a maioria das pessoas, a gente viveu com tanto estímulo diário, né, de ficar preocupado, de ficar em estado de alerta, com risco, seja do próprio vírus, seja a mudança, seja o emprego, seja as pessoas que a gente gosta, ou apenas mudança, né? Porque toda mudança, a gente fica diante de alguma coisa que não é bem certa, né? Então, quando a gente tem mudança, a gente necessariamente tem um aumento de ansiedade. Então, todo esse cenário que a pandemia nos colocou, né? O próprio vírus em si, que é um fator de risco físico, de saúde sério, então já necessariamente já mexeria, né, com a gente, mas tudo que a pandemia trouxe, todas as inseguranças, todas as mudanças, fez com que a gente, então, tivesse um grande estímulo, tanto em frequência quanto em intensidade, de ficar preocupado, de ficar em estado de alerta. E estado de alerta é o nosso modo de ansiedade. Então, a gente nunca teve tantos momentos, né, com a nossa ansiedade tão estimulada aí com o início da pandemia até agora. Então, o que acontece com o nosso sistema nervoso? Ele é adaptativo, então ele funciona a partir do momento que o que está sendo mais estimulado vira o seu normal, o seu padrão. Então, com tanto estímulo para a ansiedade, é como se a gente estivesse passando mais tempo do nosso dia, da nossa semana, em estado de alerta, com preocupação, do que relaxado, do que normal, só ativo. Então, o sistema nervoso da maior parte das pessoas, ele passou, então, a operar no que eu digo que é um novo normal também. Então, a nossa base de funcionamento passou a ser uma base mais preocupada, com mais ansiedade a maior parte do tempo, tá? Então, o fato da ansiedade das pessoas ter aumentado com a pandemia é um fator biológico, é exatamente como a ansiedade funciona em nós e essa resposta que a gente tem, então, biológica diante de situações que envolvam imprevisibilidade, risco, ameaça, mudança. Então, como ela ficou super estimulada com a pandemia, a gente teve, então, um aumento natural da ansiedade, sim.